Notícias informaram que um cientista iraniano explicou por que Israel venceu a guerra contra o Irã. Segundo ele, controlamos o clima. Vou mostrar o vídeo em que ele explica isso no país. Israel e os Estados Unidos, que dizem saber fazer isso, estão fazendo e têm inimizade conosco na fronteira. Eles têm feito isso silenciosamente por mais de 40 anos, tenho certeza de que vou te contar no momento certo. Por quê? Porque vemos em imagens de satélite que a direção das nuvens muda. Milhares dizem que isso é natural, Senhor, mas não é. É só uma banheira cheia d'água. O mar de Urmia também secou. O que exatamente essas imagens de satélite mostram? As nuvens do Mediterrâneo deveriam estar em nosso país. Pouco a pouco elas vão para a Turquia, entram no Azerbaijão e sobem indo em direção à Armênia. Aí está, senhores judeus. Somos tão poderosos que podemos controlar as nuvens que passam pelo planeta Terra. Não é fenômeno geológico, é Israel. Falando sério, neste vídeo vamos ouvir uma explicação de Caba Leão do canal Caba Leão. E anotem e peguem uma calculadora, se for necessário, para que entendam de onde vem ou poderia vir essa concepção que o Irã tem de que em Israel controlamos o clima. Antes de mostrar o vídeo com meu amigo Caba Leão, quero ler alguns salmos e versículos que os judeus recitam diariamente. E é que Hashem, que é quem criou o céu e a terra, e é quem faz a água e tudo, ele é quem controla. Também as chuvas de Deuteronômio 11, também este. Nós, judeus, dizemos diariamente que, ao obedecer a Hashem, ele envia as chuvas no tempo certo. Então, de certo modo, como o Deus de Israel também é o Deus que controla o clima, o Irã não está tão errado assim. E como o Irã está se comportando muito mal com Israel, então está recebendo o que merece. Mas agora sim, a seguir o vídeo com o nosso amigo Caba Leão. Saúdo você, Jacó, e sua audiência. É um prazer estar novamente aqui com todos do seu canal, para trazer hoje para vocês não apenas uma notícia, mas uma profecia que já estava escrita sobre o ataque de Israel ao Irã. Obrigado. Para não deixar este vídeo muito chato, decidi mencionar brevemente de onde surgiu a ideia de fazer este vídeo e a necessidade, acima de tudo. Espero que todos tenham mentes despertas, conheçam um pouco de matemática ou, caso não, simulem isso com uma calculadora em casa. Bem, me deparei com várias notícias, já que tem saído nos últimos dias nas redes sociais, em jornais online. Há uma notícia em que o governo iraniano, ou membros do governo iraniano, acusam Israel de ter usado psíquicos, que por meio de jins, uma espécie de demônios, como são chamados no Islã, tem atuado durante esse conflito entre Israel e Irã, tem atuado contra o Irã. Entre outras coisas, para localizar lançadores de mísseis, para desviar foguetes que já estavam no ar ou para interceptá-los no ar, no meio de sua trajetória. Agora, o que está por trás disso? Bem, além do Irã suspeitar que isso está acontecendo, também temos, por exemplo, alguém muito midiático, muito conhecido em todo o planeta Terra. E não é outro senão o senhor Uri Geller. Vocês já conhecem o senhor que entortava colheres? Imaginem agora que por parte de Israel, alguém tão proeminente, alguém tão famoso como Uri Geller, afirma que o governo israelense tem psíquicos, vou deixar isso entre aspas para não dizer cabalistas. Isso não é mencionado explicitamente, mas sabemos que existe um projeto no qual Uri Geller participou, e isso sim que é real. Não é mais conspiração, né? O projeto MK Ultra já foi desclassificado. E nesse projeto, realmente eram relatados uma série de tentativas, uma série de treinamentos psíquicos para uma série de missões, certo? Tudo isso estava programado, feito, estudado e focado para o âmbito militar. Bem, como todos sabem, evidentemente, os Estados Unidos não é o único país que realizou tudo isso. A Rússia também fez, assim como a China, Israel, até mesmo a França, a Inglaterra. E eu acredito que, com o tempo, muitos outros países foram se juntando. Todos sabemos que os governantes de cada país têm uma série de conselheiros. Uma coisa são aqueles que vocês veem em público, que inclusive são mencionados e estão na folha de pagamento do governo. Na verdade, de forma pública, os assessores e conselheiros que são funcionários de qualquer governo estão lá. Cada um contribui com um pouco, pois um sabe de matemática, outro sabe de física, outro entende de esportes, outro entende de bancos. E bem,
Não é nada novo, mas depois existe uma lista paralela. O que há de verdade nessa teoria? Porque, por enquanto, é uma teoria da conspiração. E o que há de mentira nisso? Bem, a ideia da forma como é apresentada pelo governo iraniano não está totalmente correta, porque faz menção ao uso de uma série de djinns que para eles são, como foi dito, almas demoníacas, uma série de espectros, uma série de fantasmas. Nesse ponto, eles não têm razão, mas têm razão no ponto em que isso entra em jogo. Uri Geller. E isso que Uri Geller diz não é nada novo. Todos sabemos que, por exemplo, Netanyahu, em sua primeira fase, quando era jovem, quando foi ministro pela primeira vez, se reunia com o rabino de Lubavitch. Netanyahu se reunia com Kaduri, este último, Kaduri, da mesma forma, também se reunia, inclusive com líderes do lado oposto, se posso chamar assim, ou seja, com líderes árabes, com líderes israelenses. Como cabalista, ele contribuía para ambos os lados, ou seja, houve muitos conflitos em Israel que puderam ser resolvidos graças à intervenção desses conselheiros ou médiuns, como são chamados. E não é nada novo, não é nada oculto. Talvez no mundo ocidental isso não seja muito conhecido, mas quem sabe minimamente, quem tem minimamente algum contato com pessoas que vivem em Israel. No fim, isso sempre aparece e todos sabem que é um segredo aberto. Agora vou entrar em algo que vai mostrar para vocês, não é, como é realizada essa intervenção psíquica, de desviar mísseis, de interceptá-los no ar, de localizar lançadores. Não vou demonstrar isso aqui, fisicamente e graficamente agora, mas o que vou mostrar para vocês é que essa atuação desses supostos psíquicos israelenses não é algo que aconteceu apenas quando o conflito entre Israel e Irã começou no mês de junho passado. Não é algo que se prepara antes, e eu vou demonstrar para vocês com uma perfeição matemática, né? Ou seja, matematicamente, como tudo isso já era sabido antes, inclusive a data exata. Cito muito por alguns e algumas de vocês que, por causa de sua crença, não sabem nem o dia nem a hora. E eu digo sinto muito, porque a Torá sim sabe. Vamos começar pela hipótese judaica por excelência milenar. O mundo foi concebido para uma existência de 6.000 anos, assim como os 6 dias da criação e o 7º, como o Shabat. 6.000 anos e o ano 1000 até os 7.000. Esses são os 1000 anos de descanso com a era messiânica já em plenitude. E bem, isso no judaísmo é extraído da primeira frase da Torá, que contém 6 vezes a letra Aleph. Aleph pode ser tanto 1 quanto Elef, 1000. Depois no Tanakh seguimos como um dia. Agora tudo isso precisa ser misturado e por isso eu mencionei que há certas pessoas cujo credo diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas todos sabemos que no judaísmo existe uma pessoa específica da qual se presume, da qual se diz que foi a pessoa mais sábia de toda a história, o rei Salomão. O que acontece com o rei Salomão? Se vocês entrarem no livro de Eclesiastes ou Kohelet, vão encontrar uma menção muito específica a 28 tempos diferentes. Os 28 Osmanim e os 28 Osmanim contêm uma série de frases opostas em relação à história do tempo. Esses 6.000 anos de história da humanidade serão divididos em 28 tempos. Há um tempo para matar, há um tempo para curar, assim como há um tempo de guerra e um tempo de paz. Esses 28 tempos vão ser divididos em 28 degraus ao longo dos 6.000 anos de existência para este mundo. Rei Salomão. Muito bem, qual é o último tempo dos 28 tempos? É o tempo de Salomão, o tempo de paz? Agora vem a parte curiosa. Entra a calculadora e as matemáticas. 6.000 anos divididos entre 28 tempos, dividindo 6.000 anos concedidos ao mundo pelos 28 tempos citados pelo rei Salomão, chegamos a 214. Salomão. O que está acontecendo aqui? Salomão é que aos 6.000 anos da história do mundo, Salomão, temos que subtrair 214 anos. Isso não é nada novo e talvez já tenha aparecido em algum vídeo.
Chegamos ao ano 5.786, repito, 6.000 menos 214, 5.786. Qual é a peculiaridade de que o ano 5.786, esse ano hebraico, começa justamente agora, setembro de 2025? Isso pode ser um indício de algo de que, bem, segundo o rei Salomão, para o tempo número 28, a etapa 28, que é tempo de Salom, tempo de paz. 6.000 dividido por 28 dá 214, mas é um número arredondado. Vamos pôr o Criador do Universo à prova. Aqui não precisamos ficar com rodeios, vamos direto ao ponto, vamos fundo na questão. E me ocorre o seguinte, 6.000 dividido por 28 é 214, 6.000 dividido por 28, exatamente 214, 285, ok? Temos um 285 depois da vírgula, então 214 não é suficiente. Seria como um ano muito arredondado, muito exato. Vamos chegar à exatidão matemática, vamos ver se a Torá realmente responde a isso, de que a Torá sabe o dia e a hora. Vamos fazer o teste 214.285, muito bem. Significa que 6.000 anos menos 214 anos. Chegamos aos 5.786, partimos dessa base e depois continuamos para trás, ou seja, para o nosso tempo atual, antes dos 5.786. De acordo? Temos que ir para trás. Esse 0,285, como se faz isso? Vou mostrar um cálculo matemático simples na tela para todos acompanharem. E 0,285, pois, porque primeiro temos que localizar o 0,285, que parte é do total de 1. De acordo? A gente divide 1 por 0,285 e dá 3,5. Por quê? Porque 3,5 vezes 0,285 dá 1. Já temos o resultado 3,5 e deixamos de lado. Quantos dias tem um ano hebraico? Os 5.785 tem 355 dias, certo? Então agora precisamos usar a mesma lógica. Usamos o produto de 355 dias dividido por 3,5 para que nos dê o número exato de dias que precisamos voltar no calendário. E acontece que 355 dividido por 3,5 dá 101. Por quê? É interessante porque agora sabemos os dias exatos que temos que retroceder no calendário a partir do próximo setembro de 2025, ou seja, a partir de Rosh Hashanah. Agora cada mês tem um número de dias e vamos começar pelo último mês. O último como se abrevia? Estamos e chegamos a Sivan. O 29 dias, Avi tem 30 dias. Tammuz tem 29 dias. Somamos e o que acontece? Faltam 13 dias que precisam ser incluídos agora, novamente. No mês de Sivan, o que acontece? Pois ao colocar esses 13 dias para trás, chegamos a uma data muito específica. Estamos exatamente em 18 de Sivan de 5.785. O que acontece nesse dia? O ataque de Israel ao Irã. Vocês podem se perguntar agora o seguinte: como é possível? Então, o quê? Segundo esse cálculo, que também é tão exato e perfeito, como é possível que se inicie o tempo de Shalom, o tempo de paz? Pois muito simples. A ordem se inicia com um desordem, a ordem parte de um desordem prévio, a paz parte igualmente de uma guerra prévia. Ou seja, o tempo de paz que vai durar agora 214 anos, não serão 214 anos de paz, mas sim que começará com uma guerra, e após essa guerra virá a paz. É tudo progressivo? Quando falei 101, arredondei, pois o número real é 101.428, ou seja, 101 dias e meio. Agora, para definir essa data, podem me informar se já conta como 14 de junho? Comparando com o calendário gregoriano, não, pois aquele 101 que mencionei antes também era arredondado. Na verdade, é 101.428, ou seja, 101 dias e meio. Então,
meio dia a mais para trás o Shabat. Com isso, demonstramos matematicamente e de forma exata que o ataque de Israel ao Irã já estava programado na Torá. E agora volto a falar dos psíquicos ou dos conselheiros cabalistas, ou como o Irã os chama, os feiticeiros de Israel. Volto a falar deles e vamos fazer uma mistura. Eles já estavam preparados para tudo isso. Quais erros o Irã comete? O Irã escreve com spray, por exemplo, estrelas de Davi em seus mísseis. Isso indica uma zombaria ou aponta para onde o míssil deve ir, o país da estrela de Davi. Isso é um erro, pois o que o Irã faz o prejudica. Os psíquicos se preparam previamente e ficam atentos a certos sinais. Imaginem que o Irã abre com isso uma espécie de portal, vou deixar por aqui, acreditem nisso ou não, isso aconteceu. O Irã abre portais, chegando a pintar estrelas de Davi perto das lançadoras. Mais tarde, lançadoras de mísseis foram achadas cercadas por uma grande estrela de Davi. Não se sabe se foi Mozart, no local. Sabe-se que eles estiveram lá, mas não se sabe se foram eles, se enviaram alguém, ou se já há alguém no Irã dedicado à cabala e à combinação desses símbolos. Vou dar um exemplo, os macabeus. Os macabeus usaram como estandarte a palavra Macabe, por isso se chamam macabeus, os Macabim e Macabe. Macabe nada mais é do que uma série de iniciais que também vem da Torá. São uma espécie de estandarte, mas como uma espécie de amuleto protetor ou até mesmo de ataque. No judaísmo não se oferece a outra face, antecipa-se um ataque ou devolve-se o golpe com o dobro da força. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso foi preparado antes, pois a data já era conhecida. Curiosamente, ela também coincide com outro número específico presente na Torá. Se você abrir qualquer noticiário no mundo ocidental, alguns escrevem 13/6 e outros escrevem 6/13. Ok? Na maior parte do planeta Terra, costuma-se escrever 6/13, ou seja, 613. Outra peculiaridade que já citei antes, o ataque de 7 de outubro coincidiu com o aniversário de Vladimir Putin. Quem faz aniversário em 14 de junho? Donald Trump? Então tudo acontece também em uma série de datas muito marcantes que podem ser coincidência ou não. O que não é coincidência, e acabei de mostrar para vocês, é justamente esse cálculo matemático que deveria deixar mais de um de boca aberta. E se alguém ainda acha que o dia e a hora ninguém sabe, mentira, nós sabemos. E muito bem. Agora todos vocês vão se perguntar, todos vão querer saber os nomes dessas pessoas que se envolveram em toda essa operação? Certo, porque toda operação tem uma mente pensante, tem uma execução, um plano executivo. Tem uma série de atores que atuam fisicamente no local, mas tem outra série de atores que atuam mentalmente por trás. E isso acontece na vida com tudo. E da mesma forma aconteceu também nesse conflito entre Israel e Irã. Para ir além e encontrar alguma semelhança ou até mesmo encontrar similaridades no local e até nas datas. Se pegarmos agora, por exemplo, o livro de Esther, temos uma história muito complexa, mas muito completa, e que além disso é muito pertinente agora. No livro de Esther, Assuero, Esther e Mardoqueu, no dia 23 de Sivan, decidem agir contra os perversos daquele tempo na antiga Pérsia. Que coincidência que é justamente o dia em que Donald Trump apareceu na televisão dizendo que tomaria a decisão ou deixará o Irã de lado, 2 semanas antes dele decidir se ataca ou não ataca, e todos sabemos que justamente nesse dia, no dia 23 de Sivan, ele tomou a decisão, foi em 19 de junho. Você reparou que até a data coincide no livro de Esther? Tudo se repete, tudo é cíclico, tudo está escrito e podemos comprovar isso. Se vocês chegaram até aqui e não se entediaram, se gostaram, me avisem nos comentários e eu voltarei ao canal. Te agradeço imensamente, Jacó, por ter me recebido aqui,
por me dar a oportunidade de compartilhar com as pessoas algo que é excepcional, principalmente pela natureza matemática. Inscrevam-se no canal, ativem. O sininho não custa nada, é de graça e ajuda muito o Jacó e o Filosofia Judaica a crescer. E aproveito para divulgar também o canal do nosso grande amigo Magisterium Levi, que agora tem um canal novo, que não é mais Lic Levi, nem Magister Levi, mas sim Magisterium Levi. Vi que ele já postou alguns vídeos muito interessantes, também vídeos que vão dar o que falar, e espero também colaborar com ele no futuro. Não vou aparecer no meu canal, mas estarei aqui e sempre que eu ou Jacó tivermos uma ideia, vou sugerir para ele. Se concordarem, eu volto.